Bom, pessoal, então, boa noite a todos, né? Dando continuidade aí ao nosso conteúdo programático. Hoje nós vamos falar de talvez um dos temas mais importantes, tá certo? Dentro de um setor de urgência e emergência, que com certeza, todos vão se deparar algum dia, né? Que são aqueles pacientes que nos procuram, né? No pronto atendimento, na maioria das vezes aí na madrugada, tá certo? Vocês vão ver o porquê. Com uma queixa de dor total, tá certo? E na maioria das vezes, essa dor torácica, ela é, né, representada pela síndrome coronariana aguda, a SCA, tá certo? Ou seja, é de extrema importância, é de fundamental conhecimento que vocês tenham noções fortes para o diagnóstico do paciente em vigência de uma síndrome coronariana aguda e, o mais importante, como tratar, como conduzir essa síndrome coronariana aguda, tá certo? Esse, gente, é um desenho clássico, tá certo? Que foi feito, né, de autoria do nosso grande anatomista, desenhista, médico, né, que é o Netter, tá certo? Esse desenho, vocês nunca mais se esqueçam. Ele, assim, ele mostra pontualmente o que vem a ser a apresentação, a etiologia, a fisiopatologia, o momento, o quadro clínico de um paciente que está sendo acometido por uma dor torácica, provavelmente por uma. Olha esse desenho, olha como o Netter é perfeccionista. Primeiro, um paciente moderadamente obeso, saindo de um restaurante, ou seja, acabou de fazer aí provavelmente uma farta refeição, subindo degraus, ou seja, fazendo esforço físico, tá certo? Num período noturno, com muito frio, aonde a gente sabe que o frio leva a uma vasoconstricção, o frio leva a um aumento da agregação plaquetária, o frio leva a um aumento da viscosidade sanguínea. Esse paciente fez um esforço físico, né? Ele subiu escadas, sentiu uma dor forte, uma precordialgia típica, levou a mão ao peito, né? A mão em forma de garra, tá? Tentando exatamente atenuar uma provável crise anginosa, tentando atenuar provavelmente uma dor originária de um evento coronariano agudo, como, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. Então, assim, que esse desenho fique na mente de vocês, porque ele realmente é o sinônimo, o exemplo, tá certo? De um paciente que está sendo acometido por uma síndrome coronariana aguda, tá bom? E qual que é a principal característica, tá certo? Das síndromes coronarianas agudas? É exatamente, gente, a questão, né? O slide está falando aqui, pessoal, deixa eu só voltar. É exatamente o que? O que caracteriza a síndrome coronariana aguda? É a dor torácica, né? Na maioria das vezes, é uma dor torácica retroesternal,
com sensação de peso, opressiva, como se alguém estivesse fazendo uma opressão na sua região external. Na maioria das vezes, ela possui uma irradiação, tá certo? Essa irradiação, classicamente, ela tende a procurar o membro superior esquerdo, o epigástrio, a região mandibular, eventualmente o dorso nas costas, tá certo? Essa dor, na maioria das vezes, ela é desencadeada pelo esforço físico, tá certo? É uma dor que normalmente ultrapassa aí os seus 5 a 10 minutos. Associado a esse tipo de dor, o paciente ele apresenta alguns sinais e sintomas, como, por vezes, taquicardia, sudorese profusa, pele úmida, gelada, extremidades frias, sensação iminente de morte, tá certo? É esse paciente que vai chegar com essa queixa, com a queixa de dor torácica, ao ambiente da sala de emergência. Porém, todos nós sabemos que nem toda dor torácica ela é originária de uma síndrome coronariana aguda, certo? E, como tal, existem alguns diagnósticos diferenciais que nós, emergencistas, temos que ter em mente exatamente para poder diferenciar a dor torácica como sendo de origem coronariana ou coronariana, tá bom? E, assim, de um modo geral, o diagnóstico diferencial da dor torácica, né, ela passa pelas síndromes isquêmicas, pelas pericardites, pela dissecção de aorta, pelos tromboembolismos pulmonares. Tudo isso, gente, nós vamos estudar, viu? No decorrer aí do nosso conteúdo programático. Infecções pulmonares, doenças do refluxo gastroesofágico, principalmente as esofagites, quadros ulcerosos, né, gástricos ou duodenais, podem mimetizar esse tipo de dor. Crises de vesícula, nós vamos aprender na semiologia de fígado e vias biliares qual que é a característica dessa dor, tá certo? Enfim, problemas de problemas musculares ou faciais, como neuralgia do trigêmeo, né? Que você vai ter uma dor intensa da região mandibular. Na maioria das vezes, todos esses tipos de dores devem fazer parte, né, na hora que a gente estiver fazendo o primeiro atendimento do paciente que chegou à emergência com dor torácica, nós devemos fazer a exclusão. O bom médico é aquele que tem no mínimo 5 diagnósticos diferenciais guardados no bolso, tá certo? Exatamente isso, a capacidade de aplicar o diagnóstico diferencial é que vai diferenciar o médico comum do médico capacitado, tá certo? Por exemplo, nas síndromes isquêmicas, a dor é do tipo opressiva, a localização pode ser precordial ou external, como eu disse, de 5 a 15 minutos. Ela tem um fator desencadeante de estresse, de esforço, tá certo? Pode acontecer também em repouso. Ela pode melhorar normalmente com o uso de nitratos, tá certo? E tem outros aspectos, né, como o ciclo circadiano, como o Netter desenhou, o noturno, a madrugada, o frio, a vasoconstrição, tá certo? Por exemplo, nós pegamos aí um tromboembolismo pulmonar, nós vamos estudar. A dor torácica já é uma dor pontada ou uma dor do tipo pleurítica. Normalmente ela se localiza de forma inespecífica no tórax. Tem uma duração normalmente superior a 30 minutos. Por vezes é de origem espontânea. O paciente não vai relatar nenhum fator desencadeante. Pode melhorar com a questão do repouso, tá certo? E tem como outros aspectos, por exemplo, a dispneia, né? Por exemplo, uma dor aí relacionada a uma úlcera,
A dor pode ser em peso, em queimação, pode irradiar para a região retroesternal ou se manter na região epigástrica. Pode durar aí até 1 hora, tá certo? Relacionado com hábitos alimentares. Tem como melhora o uso de antiácidos, determinados alimentos, e por vezes o uso de nitrato, por conta de vasoespasmos que podem ocorrer aí nas artérias gástricas, por exemplo, tá certo? Ou seja, é importante que vocês tenham em mente, tá certo? Que nem toda dor torácica é uma síndrome coronariana aguda. Porém, toda síndrome coronariana aguda, invariavelmente, vai ter como pedra angular a presença de uma dor torácica, salvo raríssimas exceções, tá certo? E quais vão ser os passos que nós, que estamos lá na porta, na emergência, devemos seguir exatamente para poder confirmar ou excluir que essa dor torácica ela tem origem, né, relacionada com uma síndrome coronariana aguda? Primeiro, coletar a história do paciente, seja propriamente do doente mesmo, né, direto dele, se ele tiver nível de consciência adequado, ou através de seus acompanhantes, identificando os fatores de riscos clássicos para a doença coronariana. E quais são, gente? Né? Os fatores de risco clássicos para a doença coronariana: obesidade, fumo, histórico familiar, parentes próximos, histórico de dislipidemias, né? Colesterol muito alto, histórico de diabetes, de sedentarismo, de vida muito estressada, tá? Todos esses são fatores de risco, nós denominamos fatores de riscos clássicos. Avaliar e configurar o tipo de dor. É uma dor típica? É uma dor atípica? Né? Quer dizer, se for uma dor típica, ela está irradiando, ela é retroesternal, ela é opressiva, ela irradia para o ombro. Esse paciente, além da irradiação e da precordialgia retroesternal, ele está apresentando sudorese, náuseas, ele tem vômitos. Essa dor sempre está relacionada ao esforço. Quer dizer, o segundo passo do tratamento a esse doente é exatamente configurar e classificar esse tipo de dor. O exame físico, gente, de um paciente que está aí na vigência de uma dor torácica por síndrome coronariana aguda é um exame físico pobre, de poucos achados. O que pode acontecer, dependendo, tá certo? Dependendo da magnitude, né, do acometimento das coronárias, né? Se for um paciente triarterial ou um paciente troncular, né, que pega aí um tronco de uma coronária, uma artéria coronária importante, com uma descendência anterior, a circunflexa ou à direita, né? Normalmente, às vezes, esse paciente pode estar cursando um choque cardiogênico, né? Que a gente estudou lá na aula atrasada a respeito de choques circulatórios. E um exame fundamental, tá? Um exame fundamental que nós vamos ter que fazer, que é o eletrocardiograma. E nós vamos ter que nos atentar exatamente para as principais alterações que existem no eletrocardiograma, que vão expressar, vejam bem, prestem atenção, que vão expressar sinais de isquemia. E quais são esses sinais eletrocardiográficos que vão expressar isquemia? Principalmente supradesnivelamento do segmento ST, tá certo? Lembre lá da aula introdutória de eletro. Ou infradesnivelamento do segmento ST, tá bom? Inversão de onda T, tá bom? Quer dizer, esses três, existem outros sinais eletrocardiográficos, né? Mas esses três, especificamente, são sinais que
com os quais, quando a gente bater o olho no eletrocardiograma, repitam comigo: supradesnivelamento, segmento ST, infradesnivelamento, segmento ST e inversão de onda T. Esses são os principais sinais isquêmicos aí, referentes a paciente com dor torácica que está sendo acometido por uma síndrome coronariana aguda. Olha aí, gente, o que eu quis dizer. Por exemplo, nós temos aí um traçado eletrocardiográfico de 12 derivações, tá certo? De um paciente que chegou ao pronto atendimento, né? No comecinho da manhã, diaforético, sudorese profusa, né? Palidez cutânea mucosa, nauseado, referindo dor torácica precordial, retroesternal, opressiva, que começou depois que ele estava se enxugando, depois do banho, na hora que acordou. Enfim, o que nós vamos observar em termos de sinais que sugiram, que possam sugerir critérios eletrocardiográficos de isquemia? A gente está vendo aí na derivação V2 um supradesnivelamento do segmento ST. Aqui, ele está exatamente aqui, tá certo? Aonde ele tinha que ter, né? Olha lá, QRS, né? A gente tinha que ter ST, né? Para ir para o T, você vê que perde, né? Que ele supra, ele se eleva em relação à linha de base, tá certo? Do eletrocardiograma. Olha a linha de base, olha onde esse segmento que está aqui apontado pela seta, que é o que nós denominamos J, vocês vão estudar com maiores detalhes aí no 5º ano, certo? Olha aqui onde está o ponto J, olha como que ele subiu, como ele supradesnivelou em relação à linha de base que vem aqui, ó, por exemplo, no segmento PR, né? Que está precedendo o complexo QRS. Então, esse é um dos sinais, né? Além, é claro, do infra, que seria o contrário, tá? Esse segmento aqui abaixo da linha de base, ou a inversão dessa onda aqui, que está positiva, ela se tornando, tendo um traçado eletrocardiográfico, uma configuração negativa. Bom, continuando, né? A gente mostra um outro eletrocardiograma, tá bom? De um paciente também, que apresenta uma síndrome coronariana aguda, com precordialgia clássica, onde nós temos, de uma maneira bem mais evidente, vejam aqui na derivação D2, tá bom? Olha a altura que está o ponto J desse paciente. Olha aqui, ó, bem na setinha do mouse. Olha como que está alto. E em relação, olha, por exemplo, à linha de base do segmento, né, do intervalo PR. Olha onde que foi parar. Isso aqui realmente é um sinal eletrocardiográfico de isquemia, né, denominado aí de um quadro aí de lesão, né, de injúria e lesão, que o miocárdio está sofrendo. Consequentemente, você vai ter esse traçado eletrocardiográfico que vai confirmar, né, que esse paciente está tendo, neste caso, como nós vamos estudar agora, né, nos próximos slides, uma síndrome coronariana aguda com um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Em medicina, nada é tão fácil. Nós temos também um infarto agudo, uma síndrome coronariana aguda, com infarto agudo com infarto agudo do miocárdio, sem supradesnivelamento do segmento ST. Tá bom? Além, né, esse paciente já está lá, monitorizado, oxigênio, veia, foi classificado em vermelho por Manchester, está monitorizado, está recebendo ali toda a atenção necessária, foi feito num período aí não maior do que 10 minutos desde a sua admissão,
esse eletrocardiograma de 12 derivações, que pode ou não apresentar esse supradesnivelamento, ou de repente só um infra ou inversão de onda T, que também são sinais eletrocardiográficos compatíveis com a isquemia. E aí nós vamos ter que, obrigatoriamente, uma vez feito, levantada a hipótese de uma síndrome coronariana, nós vamos ter que dosar, né, dentre os exames laboratoriais que são importantes na sala de emergência, no acolhimento. Veja bem, nós ainda não começamos a conversar sobre a síndrome coronariana propriamente dita, de angina instável ou infarto agudo do miocárdio. Nós estamos com um paciente com uma dor torácica típica, né? Nós vamos ter que coletar alguns marcadores, alguns biomarcadores de isquemia miocárdica. E quais são os mais importantes? Aliás, qual é o mais importante no momento? É exatamente a dosagem da troponina. A troponina ela tem dois tipos, uma altamente sensível, que é a troponina I, e uma outra não tão sensível, né, que é a troponina T. Ambas as troponinas, elas refletem o grau de necrose e morte dos cardiomiócitos. Portanto, se você tem um paciente que tem uma dor torácica típica, você fez um eletrocardiograma, esse ele exibe sinais sugestivos de isquemia mesentérica, isquemia miocárdica, desculpe, mesentérica é outra coisa, tá bom? Obrigatoriamente, os senhores, as senhoras vão pedir a dosagem da troponina cardíaca. Se o hospital de vocês disponibilizar a troponina ultrassensível, muito melhor, né? Porque a possibilidade de erro vai ser bem menor. Se não tiver também, tiver a troponina T, tá bom do mesmo jeito, tá? Os valores, normalmente, da troponina, elas variam aí de 2 a 6 nanograma por litro, tá certo? E ela tem uma curva de início em 2 horas, com um pico de 24 a 48 horas. Então, portanto, por exemplo, se o paciente chega no pronto atendimento, uma queixa de dor torácica, mas ele demorou para chegar no pronto atendimento, demorou para ser atendido, tá certo? E já tem aí mais do que 2 horas de dor, né? Normalmente, quando você dosar a sua primeira troponina, ela provavelmente vai vir positiva. 10, 12 nanogramas, enfim, né? Agora, se o paciente, por exemplo, for vizinho do hospital, ele acabou de acordar, sentiu uma dor torácica na hora que foi evacuar e tem o intestino preso, tá certo? E, de repente, sai de lá e já vem direto para o pronto atendimento. Em algumas situações, né, como ainda não tem 2 horas para expressar laboratorialmente, né, o aumento nos níveis de troponina, talvez essa troponina seja baixa. Então, portanto, fica aí a dica, tá certo? Que se tiver menos que 2 horas de evolução de dor, pode acontecer de você não ter uma troponina totalmente alterada. Daí a necessidade, por exemplo, de dali a 4 horas ou a 6 horas, você repetir a dosagem dessa troponina, tá bom? E quais são, gente, né? Da mesma maneira que existem situações de diagnóstico diferencial para dor torácica, como nós vimos, né? Tromboembolismo pulmonar, pericardite, úlceras, pneumonias, dores musculares, pancreatites, cólicas de vesícula, tá certo? E existem diagnósticos diferenciais de causas cardíacas e não cardíacas, que também podem elevar, né, os valores da troponina. Então, como eu falei na aula de hoje cedo, o exame é complementar, ele é acessório que faz parte do principal. O principal é o quê? É o quadro clínico do paciente, tá bom? Então, assim, vocês
tem que pensar que, por exemplo, nós temos aí, além das síndromes coronarianas agudas, o que pode causar a elevação da troponina de causa cardíaca, por exemplo, que não seja síndrome coronariana? Contusões, né, cardíacas, pacientes politraumatizados, cirurgias cardíacas. O paciente acabou de passar por uma cardioversão elétrica, como nós vimos, né, e vamos estudar aí no caso aí das taquicardias supraventriculares, que cursam com instabilidade hemodinâmica ou as fibrilações atriais agudas, né? Pacientes com doença crônica, coração, pacientes com doenças valvares, principalmente de foco aórtico, cardiomiopatias hipertróficas, as taquiarritmias, né? Após intervenção percutânea por angiografia para desobstrução coronárias, por exemplo, miocardites ou endocardites. Então, assim, existe uma gama também de causas cardíacas, não, desculpa, não relacionados à síndrome coronariana aguda que podem elevar a troponina. São bem menos prevalentes, mas podem existir. E existem as causas não cardíacas, tá certo? Dentre essas, nós ressaltamos tromboembolismo pulmonar, hipertensão pulmonar severa, insuficiência renal. Isso é muito comum, paciente portador diabético, por exemplo, hipertenso, que desenvolve uma nefropatia diabética ou hipertensiva, que entra num quadro de uma insuficiência renal crônica, que por vezes pode agudizar, o leva ao pronto atendimento. Quando nós dosamos a troponina, ela pode vir alta, mas normalmente esse valor, né, de troponina mais alta, ele não vai ter uma origem, né, de repente tem um eletrocardiograma normal, ele não tem uma clínica tão sugestiva, então a gente tem que ficar um pouco mais receoso em dizer com certeza que esse paciente está sendo vítima de uma síndrome coronariana aguda, tá certo? Quadros sépticos, lesões extensas, né? Em virtude de traumas, doenças infiltrativas, como por exemplo a amiloidose, doenças, choques, hemorragias subaracnoideias, ou seja, tem uma série de causas não cardíacas que podem elevar a troponina. Porém, nesses casos, vai aí uma dica, vocês podem se utilizar de um artifício que é dosar de forma seriada a cada 6 horas, as primeiras 24 horas, quando você estiver em dúvida, os valores dessa troponina cardíaca. Vai chegar um momento em que você vai ter uma troponina de 2.000, 3.000, tá? Que invariavelmente, para você ter um número, um valor tão elevado de troponina, né, nessa magnitude, provavelmente esse paciente está infartando, né? Ele está tendo aí uma síndrome coronariana aguda, tá certo? Então, assim, relacionado à dor torácica, o que eu queria deixar para vocês nessa introdução, né, é exatamente isso. As características, a classificação, a avaliação dos fatores de risco, os exames principais que nós temos que utilizar para poder realmente confirmar se é ou não uma síndrome coronariana aguda, a interpretação do eletrocardiograma, se necessário, a titulação dessa troponina, da evolução da troponina, tá bom? E aí sim, se forem confirmados todos esses aspectos, nós estamos diante de um paciente portador de uma síndrome coronariana aguda, de uma SCA, tá certo? Essa síndrome coronariana aguda, né, ela né, tá aí a imagem, né, típica da dor, né, da postura do paciente. A doença coronária, tá certo? Ela ainda se mantém
mesmo no século XXI, né, como a primeira causa de morte nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, e em grande parte das nações em desenvolvimento. Por quê? Porque é uma doença que está relacionada, muito relacionada, com atitudes, com hábitos de vida, né, que os pacientes têm, que podem perpetuar ou podem fazer com que eles absorvam fatores de risco, né, como eu disse lá no começo da aula, para o desenvolvimento dessas síndromes, tá certo? A síndrome coronariana aguda, pessoal, ela é dividida em duas entidades principais. A angina instável, tá certo? E o infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio, por sua vez, ele é subdividido em infarto agudo do miocárdio com superdesnivelamento do segmento ST e infarto agudo do miocárdio sem superdesnivelamento do segmento ST, tá bom? Só reforçando o que eu falei, nos Estados Unidos da América, né, a angina instável, tá certo? Ela é a causa mais comum de internação hospitalar. E nós vamos ver aí o porquê disso, tá certo? A síndrome coronariana aguda, pessoal, ela está diretamente relacionada à arteriosclerose, ao depósito de colesterol, né, do colesterol ruim nas artérias. Né? Não só nas artérias coronarianas, mas nas artérias do corpo de um modo geral. Aí nós denominamos de um indivíduo arteriopata. Mas, quando existe, né, a arteriosclerose importante nas coronárias, nós vamos, infelizmente, colher os frutos aí de uma baixa oxigenação que pode levar a um quadro de angina instável ou de infarto agudo do miocárdio, né, como pertencentes aí das síndromes coronarianas. A arteriosclerose é uma doença arterial sistêmica, como eu disse, caracterizada por deposição de colesterol e inflamação na parede da vascular, na íntima da vascular, né, da parede da artéria, tá certo? A evolução natural da arteriosclerose, ela começa nos primeiros anos de vida, né? Com a questão lá das células espumosas, das estrias de gordura, que começam a se depositar nessas artérias e arteríolas desde a mais tenra idade. Por isso que é importante que, né, os nossos filhos, eles tenham, desde o início, um bom e saudável acompanhamento nutricional, né? Exatamente para que, quando começar esse depósito de gordura, de repente, às vezes até por fatores genéticos, dislipidemias de origem genética familiar, que isso comece o mais tardiamente possível, tá certo? E essa evolução natural, né, da aterosclerose, ela vai se perpetuar pelas décadas seguintes, formando uma placa que nós denominamos de placa estável. É uma placa que se desenvolve no endotélio, entre o endotélio e a luz do vaso, e fica ali aquele colesterol ali, aquela placa de gordura quietinha, até o dia que ela resolve se romper, né? E é aí que vem o grande problema, né? Tá certo? Olha um exemplo aí. Aqui, ó, nós temos aqui no canto superior direito um lúmen livre, aqui o início, né, da deposição de colesterol e formação da placa. Aqui nós já temos aí uma formação concêntrica da placa, pegando toda a luz do vaso, tá certo? E já em fases adiantadas, talvez daqui, do primeiro lúmen até esse quarto lúmen último aqui, se passem aí 60
50, 60 anos, entendeu? Até o momento em que esse lume ele é totalmente obstruído. Olha aqui um corte transversal aqui embaixo, a gente vê, ó, 0, 10, aqui a gente já tem placas de gordura aqui, ó. Começam a se formar aqui por volta dos 15 anos, ó, tá certo? Aí aos 20 anos, olha aqui como é que fica. Olha aos 30 anos aqui, tá certo? Até que por volta dos 40, 50 anos, ó, olha a luz como está tão estreita. Então, qualquer coisa aqui pode obstruir e levar a exatamente no canto superior esquerdo, essa mancha preta aqui no coração, que é um quadro de uma necrose do músculo cardíaco. Ou seja, nada mais é que o infarto do miocárdio, né? Onde o coração vai perder a sua função. Tá bom? A abertura da placa, olha aqui, uma outra placa que nós temos aqui, tá certo? A abertura da placa, ela vai expor, né? Olha aqui. Aí aquele sangue vai passando com alta pressão, um volume reduzido, porém com uma velocidade maior, o atrito entre essas paredes acaba fazendo o quê? Uma área de ulceração nessa placa, tá? Isso tudo aqui vai expor o quê? Material trombogênico, né? O organismo tenta reparar isso aqui através da ativação da cascata de coagulação, tá? E o que vai acontecer? Na hora que você começa a tentar, que o organismo começa a tentar reparar essa ulceração aqui, né, da placa, vai se formando um coágulo. E dependendo da luz do vaso, do diâmetro da luz do vaso, esse coágulo pode obstruir total ou parcialmente essa luz, né? E exatamente essa oclusão total ou parcial que vai, por vezes, caracterizar clinicamente a angina instável do infarto agudo do miocárdio, tá certo? As alterações anatômicas das artérias danificadas pela aterosclerose, né? Elas levam a mudanças de expressão nos receptores Toll-like, lembra lá da imunologia básica, a resposta inata, tá certo? Que predispõe a descamação e retardo no reparo endotelial, né? E vai facilitar a ação de neutrófilos extracelulares, os NETs, que vão, em última análise, fazer o quê? Promover a trombose, a formar aqui o trombo. E, consequentemente, oclui, fecha, isquemia, falta de oxigênio, dor torácica, angina instável ou infarto agudo do miocárdio. Tá certo? Então, por isso que as síndromes coronarianas agudas, elas estão intimamente relacionadas com a arteriosclerose. Tá certo? Por isso que existem todas essas campanhas, né, que fazem com que a gente sempre, através de medidas higieno-dietéticas, de medidas de atividade física, quando possível, de exclusão de determinados hábitos pessoais, como alcoolismo e cigarro, né? E através de medidas medicamentosas, a gente consiga diminuir a produção e o aumento dessa placa. Bom, gente, portanto, a instabilidade e a ruptura dessas placas vão promover a formação dos trombos no lúmen arterial, vão levar a uma interrupção abrupta do fluxo sanguíneo, como eu falei, causando a isquemia, a lesão e a necrose. E eletrocardiograficamente, nós vamos ter algumas expressões, né? Como eu disse, a isquemia, normalmente no eletrocardiograma, ela é demonstrada por um infradesnivelamento do segmento ST ou inversão de onda T. A lesão, normalmente, ela vai ser expressa, né, no eletrocardiograma, quando é um infarto agudo com supradesnivelamento do segmento ST, exatamente pelo supradesnivelamento, tá? E a necrose
vai ser a presença e o aparecimento da onda Q. Onda Q patológica, que corresponde a 2/3 da amplitude do complexo QRS, né? Do complexo RS, que vai exatamente demonstrar já a necrose, a área de inatividade que ficou como herança após o quadro de lesão, né, ocasionada pela isquemia miocárdica, tá bom? Então, mais uma vez, a síndrome coronariana aguda, ela vai ser demonstrada, ela vai ser representada pelos quadros de angina instável e infarto agudo do miocárdio. As placas estáveis, obstrutivas, são responsáveis, gente, pelo aparecimento da angina estável. O que diferencia a angina instável da angina estável? Na angina instável, nós temos o quê? Nós temos a obstrução da luz da artéria coronária por uma placa que sofre uma ulceração e se forma um trombo que, porventura, oclui de forma não definitiva a luz arterial, né? E quando esta é, por sua vez, ocluída, leva à sintomatologia da dor torácica. Já a angina estável, tá? A angina estável é o quê? Ela é o reflexo clínico, é a dor torácica clínica característica que nós já exemplificamos no começo da aula, tá? Ocasionada pela redução do fluxo, em função, por exemplo, de excesso de atividade física ou vasoconstricção importante, ocasionada, por exemplo, pelo frio, tá certo? Que invariavelmente vai melhorar com o repouso ou com o uso de vasodilatadores, como os nitratos, que são também fazem parte da base do tratamento do paciente que está sendo cometido por uma síndrome coronariana aguda. E na angina estável, as placas não sofrem ulcerações, elas são placas estáveis. O que vai ocasionar a dor é exatamente um mecanismo extrínseco à luz ou ao lumen do vaso. Tudo bem até aqui? Tá certo? Portanto, a doença coronariana crônica, caracterizada pela angina estável, ela é caracterizada pela dor torácica associada ao esforço físico, que melhora ao repouso e ou ao uso de nitratos, diferentemente da angina instável, a qual algumas artérias possuem em seu interior placas instáveis, placas com ulcerações que estão sofrendo uma reparação com formação de trombos, tá bom? Bom, e o que caracteriza, gente, as síndromes coronarianas agudas sem supradesnivelamento do segmento ST? Então, vocês viram lá, eu tenho as síndromes coronarianas agudas. As síndromes coronarianas agudas, elas vão se dividir em quadro de angina instável, certo? E infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio, ele pode ser associado ao supradesnivelamento do segmento ST ou não associado
ao supradesnivelamento do segmento ST. Nós aprendemos a ver no eletrocardiograma, tá bom? De um modo geral, para ficar mais didático, para vocês entenderem melhor, então nós vamos estar, para a gente poder caracterizar uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST, nós vamos pensar, então, em quê? Em duas entidades. Nós vamos pensar no quadro de angina instável e no quadro do infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST. A manifestação clínica de ambos vai ser praticamente idêntica, tá certo? O que vai exatamente diferenciar o quadro de angina instável do quadro de infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST é exatamente a presença de biomarcadores de necrose, principalmente a troponina, tá bom? Então, portanto, a angina instável, ela apresenta uma dor desencadeada em repouso, ou seja, o paciente não precisa fazer um esforço físico importante, ou ela pode aparecer assim aos mínimos esforços, tá? Existe um aporte insuficiente de oxigênio ao tecido, certo? Porém, esse aporte insuficiente ao tecido, ele não causa a morte do cardiomiócito, tá? Consequentemente, o que nós não vamos ter? Nós não vamos ter elevação de troponina. Você tem a dor típica, você não tem alterações eletrocardiográficas relacionadas a supradesnivelamento. Você tem um paciente com fatores de risco importantes, tá certo? Ele tem uma dor anginosa típica, nós já sabemos qual é, tá? Mas na hora que você dosa a troponina desse paciente, ela vem negativa. Você fica em dúvida e faz a curva, ela continua negativa, tá bom? Isso nos faz pensar em quê? Em uma síndrome coronariana aguda, certo? Sem supradesnivelamento do segmento ST, né? Aonde não houve aumento e expressão dos biomarcadores de necrose, consequentemente não houve morte de cardiomiócito. Se não houve morte de cardiomiócito, você não teve um infarto. Então você está diante do quê? De um quadro de angina instável. Já o infarto agudo do miocárdio, sem o supradesnivelamento do segmento ST, prestem bem atenção, tá? Eu estou indo até mais lento para que vocês depois, quando forem rever a aula, possam tirar suas dúvidas. O infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST, né? Ele não vai apresentar alterações eletrocardiográficas específicas, porém, o paciente vai ter dor torácica típica, ele vai ter fator de risco, ele vai chegar sudoreico, profuso, pele úmida, por vezes com cianose, tudo aquilo faz parte da dor torácica típica que nós já estudamos. Porém, aí você faz o eletro, você bate o olho no eletro, você não vê nenhuma alteração importante, o paciente está lá com dor. Você vai dosar o seu biomarcador, que é a troponina. E, neste caso, o que vai autorizar os senhores e as senhoras a taxar esse indivíduo como portador de um infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST vai ser a presença da troponina. Lembrando, tudo é uma sequência dentro da medicina. Lembrando que não podemos nos esquecer das causas cardíacas e não cardíacas de elevação da troponina, tá certo? Isso tem que ficar guardado aqui, ó, na cachola de todo mundo, tá? Quer dizer, elevou troponina, tem quadro clássico, tem quadro clínico clássico. Faz aí um review
das causas cardíacas e não cardíacas que podem elevar a troponina, inclua ou não o seu paciente. E se este for incluído e a dúvida persistir, não se esqueçam que o pulinho do gato é no seriamento desse biomarcador que é a troponina, de preferência ultrassensível, tá certo? Quando ela chegar num determinado patamar de 2.000, 3.000, com certeza, mesmo que ele seja incluído em causas de elevação não cardíaca ou cardíaca, excetuando-se aí a possibilidade de infarto, esse paciente vai estar infartado, porque é muito cardiomiócito morto, uma doença, por exemplo, não cardíaca. Um paciente, por exemplo, com um quadro de insuficiência renal, tá certo? E para finalizar, né, essa caracterização das síndromes coronarianas agudas, sem supra desnivelamento do segmento ST, ela pode ser dividida em dois tipos, tá? Como a gente vê aqui na área central do vídeo, né, do lado esquerdo, ela pode ser uma angina instável ou infarto agudo do miocárdio, sem supra, né? Ocasionado por um aumento da demanda, né? Onde vai existir um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio, tá? Às vezes você tem uma placa aqui com obstrução importante, acima de 75%, 80% do lumen do vaso, onde o exercício físico aumenta a demanda metabólica, você não consegue, né, oxigenar de forma adequada esse miocárdio, lembrando que 25% do débito cardíaco, né, quase vai aí para as coronárias, né, e que a irrigação do coração ela é feita no período da diástole cardíaca, né, só relembrando a fisiologia, que o sangue vai entrar pelos ossos coronarianos, que estão próximos ali à válvula aórtica, tá? Não se esqueçam disso, né? E às vezes, por conta de uma demanda exigida aí, a gente não consegue nutrir, vem a isquemia, leva ao quadro de dor, né? A falta de suprimento de oxigênio, ou você vai ter uma angina instável, né? Ou um infarto agudo do miocárdio sem supra do segmento ST, tá certo? Associada normalmente aí à presença de uma obstrução, como a gente vê aqui, ó. A placa do céu formou um tronco gigantesco, esse tronco incluiu a luz do vaso. E o paciente tem sintomatologia. Tudo bem até aqui, gente? Bom, a angina instável, olha aí a dor, a posição do paciente. É isso. É esse doente que nós vamos ver. Tá certo? Ele chega, na maioria das vezes, com essa expressão, com essa postura corporal, com essa localização das mãos, né? A angina instável, portanto, ela é uma dor desencadeada em repouso ou aos mínimos esforços e tem uma fisiopatologia semelhante ao infarto agudo do miocárdio. Ela não vai ter sinais no eletrocardiograma. Eu estou sendo um tanto quanto repetitivo, porque eu quero que isso fique muito bem gravado na mente de vocês, tá? Ela não vai apresentar sinais no eletrocardiograma ou sequer alterações das enzimas cardíacas, né? Dos biomarcadores de necrose tecidual miocárdio. Exatamente porque não está morrendo cardiomiose, tá certo? E nem oclusão total no vaso, visto que ela pode ceder, né? Normalmente ela dura de 10 a 30 minutos e a dor geralmente melhora com a cessação do esforço físico que exigiu mais demanda, mais trabalho e mais suprimento de oxigênio. Tá certo? Já o infarto agudo do miocárdio, né? Ele, na modalidade do IAM sem supra do segmento ST, né? Você vai ter os mesmos sinais e sintomas. Você não vai ter alterações eletrocardiográficas, né? E quando eu falo, né, gente, o próprio nome já diz, angina instável
ou infarto agudo do miocárdio sem supra de segmento ST, você vai pegar o eletro, o paciente está infartando, por exemplo, se for em AM, sem supra, e o que você não vai ter ali? Você não vai ter o supra-desnivelamento, entendeu? Parece bobagem, mas tem médico até hoje que não sabe isso, tá certo? E aí muda completamente o tratamento do paciente, né? Então, assim, o IAM sem supra, sinais e sintomas da dor torácica semelhantes. Não tem alteração no eletrocardiograma, não tem supra-desnivelamento. Porém, o que vai autorizar que eu classifique esse paciente como um portador de uma síndrome coronariana aguda, cursando com infarto agudo do miocárdio, sem supra de segmento ST, é a presença do quê? De morte celular, de morte de cardiomiócitos. E a morte desses cardiomiócitos vão estar expressas pela elevação nos níveis de troponina cardíaca, seja ela ultrassensível ou seja a troponina convencional. Até aqui tudo bem, né? Portanto, é importante, né, que a gente tenha sempre em mente isso. E assim, para ilustrar e complementar, dor precordial em aperto do lado esquerdo, a irradiação da dor para o membro superior esquerdo, é uma dor de grandíssima intensidade, com dor prolongada, acima de 20 minutos. É o paciente, doutor, me ajuda, eu vou morrer, a dor está forte, eu vou morrer. O paciente sua em bicas, tá certo? Você põe a mão no paciente no sentido de acalmá-lo, de dar um afago, um conforto. Você vai sentir aquela pele fria, pegajosa, úmida, tá certo? Aquela face de dor, de medo iminente da morte, né? Você está vendo a morte ali, está vendo lá aquele esqueleto com a foice e a roupa preta do lado dele, tá certo? Ele realmente tem a sensação de que vai morrer, tá bom? Ela não está melhorando com o uso de nitratos, eventualmente, em pacientes com diabetes de evolução aí por descompensação por muito tempo, você pode ter algumas dores atípicas, tá certo? Mas, invariavelmente, essa é a dor do infarto agudo, né? No exame físico, o paciente vai estar ansioso, agitado, com desconforto, por vezes com falta de ar, ele vai estar taquicárdico, ele pode estar cursando com hipotensão, entra aí, lembra, na classificação dos choques circulatórios, o choque cardiogênico, às vezes a magnitude da obstrução e do número de coronárias que são acometidas é tão grande que assim, a bomba entra em falência, não consegue mais ejetar, não consegue ter mais débito cardíaco, consequentemente você vai ter lá o choque circulatório. Às vezes o paciente está com dispneia, o pulmão começa a ficar congesto, na hora que você vai fazer a ausculta, você começa a auscultar estertores crepitantes bolhosos, né? Tudo isso é sinal de falência ventricular esquerda, tá bom? São coisas aí, são aspectos clínicos que a gente pode encontrar no paciente com infarto agudo do miocárdio, né? Bom, e como é que nós vamos tratar esse paciente? Então, seja esse paciente portador de angina instável ou de infarto agudo do miocárdio, que cursa sem o supradesnivelamento do segmento ST. O velho e bom move, monitor oxigênio veia, né? Isso aí é fundamental, todo mundo já está careca de saber disso, tá certo? E uma coisa que é importante, que eu falei no começo da aula, você tem que ter, além da monitorização, pelo menos 2 a 3 derivações. Oxigênio terapia suplementar. Esse paciente precisa de oxigênio suplementar. O acesso venoso, calibroso, preferência gel 16, 18, veias anticubitais, né? Ele precisa que seja feito um eletrocardiograma de 12 derivações. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Tá certo? Exatamente para a gente ver o local da parede do coração
que está sendo acometida pelo infarto. Dependendo das derivações acometidas, a gente tem uma ideia de qual parede está sendo acometida pelo infarto e, consequentemente, qual é que é a coronária que irriga aquela parede. Isso nos ajuda muito, principalmente quando esse paciente vai para cateterismo, né? E esse eletro ele tem que ser feito, no máximo, feito e interpretado, no máximo, em 10 minutos após a admissão do paciente na sala de emergência. Tá bom? E o que a gente faz exatamente para poder tratar essa artéria coronária que está aqui no canto superior esquerdo? Olha aqui que coisa horrorosa. Olha a obstrução, olha a presença do coágulo, olha a ulceração da placa, olha o trombo formado aqui obstruindo toda a luz desse vaso. E o que a gente faz para melhorar isso? Bom, gente, primeira coisa, tirar a dor do paciente. Isso é fundamental, porque a dor vai aumentar a taquicardia, a dispneia, o trabalho cardíaco, o gasto metabólico. Então, analgesia. Preferencialmente, derivados opioides, né? Cujo principal representante é a morfina. Eu não vou entrar aqui em doses, tá? Não é o objetivo. Então, morfina. Não é plaqueta que está se agregando aqui, gente. Não é trombo que está sendo formado aqui. O que eu tenho que dar para cortar isso aqui? Antiagregante. Tem que inibir a agregação plaquetária. Para tal, eu faço a antiagregação plaquetária. Normalmente é uma bi-antiagregação plaquetária, na qual nós utilizamos ácido acetil salicílico na dose de 150 a 300 miligramas a dose ao dia, tá certo? Associado a uma nova classe de antiagregantes plaquetários, que são os inibidores da ADP P212, que vão atuar em sinergismo na antiagregação plaquetária. Nós temos aí 3 principais antiagregantes plaquetários, né? Existem estudos que falam que um é superior ao outro, que o outro dá menos cateterismo, que o outro não deve ser. Mas, enfim, todos os 3 são bons. Você vai usar aquele que tiver no hospital, tá? E, na maioria das vezes, a maioria dos hospitais possuem o clopidogrel, tá certo? Mas alguns hospitais mais diferenciados, você pode encontrar o ticagrelor ou o prasugrel, tá bom? Mas, assim, o importante é que vocês sabem, vocês tiraram a dor, o próximo passo é cortar, é inibir essa agregação plaquetária com o uso de aspirina e um outro antiagregante, que é o inibidor da ADP P212, tá certo? E que, na maioria das vezes, é representado pelo clopidogrel, tá certo? Não vou falar de dose aqui agora, por enquanto. Anticoagulação. Por quê? Eu vou inibir a agregação plaquetária e vou cortar, vou rachar a cascata de coagulação com o uso de heparina, tá? Essa heparina, ela pode ser uma heparina convencional, né? Que a gente chama de não fracionada, tá certo? Ou, hoje em dia, né, já está sendo utilizado em ampla escala, né, com maior facilidade, as heparinas de baixo peso molecular, tá? Que no caso aí a principal representante é a enoxaparina. Ela é melhor, é dose única, é uma picada só, né? Então, tirei a dor, fiz uma bi-antiagregação, né? Antiplaquetária, tá certo? Heparinizei meu paciente, ou seja, estou inibindo a formação do coágulo, tá certo? Passo, né, para o uso de uma determinada droga, que vai fazer o quê? Vai fazer a vasodilatação dessa artéria, que está inicialmente vasoconstrita, né, no sentido de promover
uma abertura maior ao fluxo de sangue para o vaso, né? E, consequentemente, fazer com que ele chegue ao seu destino, transportando, né, o oxigênio. A gente vai fazer isso com o uso de nitratos, tá? Muito cuidado, hoje em dia, na sala de emergência, já no tratamento confirmado da angina instável da síndrome coronariana aguda, sem supra de segmento ST e também com supra de segmento ST, na hora que você for administrar nitrato, você nunca se esqueça de perguntar se for do sexo masculino, se ele usou sildenafil. Ele usou Viagra, tá? Vamos dizer assim, momentos, horas antes, ou no mesmo dia, ou no dia anterior, porque o sildenafil, né, que é um inibidor da fosfodiesterase, ele vai atuar lá no sistema do AMP cíclico, GMP cíclico, ele vai causar uma vasodilatação arterial e vai potencializar o efeito do nitrato e o paciente pode chocar na sua cara, né? Fazer um choque circulatório não hipovolêmico, não hemorrágico, né? De difícil manejo. Então é importante que a gente faça esse questionamento ao paciente. Tá? Se não der para perguntar, se o paciente estiver já em coma, paciência, vamos usar. E rezar porque ele não tenha utilizado o Viagra ou o sildenafil antes. Ou tadalafila, enfim, tem uma série de filas aí hoje em dia, né? E um outro aspecto, né? Mas aí é um detalhe importante, porém que neste momento vocês não precisam ter muito conhecimento, é que pacientes que sofrem infartos diafragmáticos, né? Obrigatoriamente a gente tem que investigar o ventrículo direito, tá certo? E se existe um infarto agudo do miocárdio do ventrículo direito, tá certo? Na maioria das vezes a gente não usa nitrato, porque você vai diminuir o retorno venoso e, consequentemente, o tratamento para esse ventrículo direito é volume. E aí acaba que você diminuindo o retorno venoso, você oferece menos volume para esse coração, tá bom? Mas isso é um detalhe que eu vou explicar para vocês aí o ano que vem. Tudo. Mas só tenham em mente isso. As duas principais contraindicações para o uso de nitrato na sequência do tratamento das síndromes coronarianas agudas é exatamente a ingesta de inibidores da fosfodiesterase, como o sildenafil, tadalafila, né, e outros mais filas da vida, e se esse paciente estiver exibindo um infarto agudo do miocárdio de ventrículo direito, tá bom? Uma outra droga fundamental, tá certo? No tratamento aí das síndromes coronarianas agudas, além da morfina, da antiagregação plaquetária, da anticoagulação e uso de nitrato, são os beta-bloqueadores. O beta-bloqueador, ele vai o quê? O próprio nome já diz, ele vai bloquear os receptores beta, ele vai diminuir a frequência cardíaca, consequentemente diminuindo a frequência cardíaca do coração, o consumo de oxigênio vai ser menor. Consequentemente, até que você consiga abrir essa artéria, através de meios farmacológicos ou mecânicos, e esse coração, né, com frequência mais baixa, ele vai consumir menos oxigênio, tá bom? E existe uma outra droga de medicação, que são os antagonistas dos canais de cálcio, que diminuem também um pouco a contratividade. Mas lembrem, oxigênio, morfina, aspirina, clopidogrel, prasugrel ou ticagrelor, heparina, nitrato, beta-bloqueador, tá certo? Isso é a base do tratamento clínico do infarto agudo do miocárdio, sem supra do segmento ST, ou do quadro de angina instável. Tá? Caso isso não seja suficiente e o paciente continue ainda com os francos sinais de insuficiência coronariana aguda, dependendo aí
do tempo de evolução de dor o mais breve possível e na vigência de uma estabilidade hemodinâmica para transporte desse paciente, nós vamos levar ele para o cateterismo cardíaco. Aqui nós temos uma imagem de uma cineangiocoronariografia, né, com angioplastia associada, aonde se introduz um catéter. Primeiro se faz a angiografia. Aqui nós vemos o ponto de obstrução da coronária, onde ela está estenosada, com seu volume reduzido. E no slide do lado esquerdo, nós já vemos aqui essa coronariana, o ponto de oclusão totalmente desobstruído, com a passagem de um catéter, né, onde se passa um balão aqui dentro, se insufla esse balão e a gente consegue abrir a coronária, continuando a levar o fluxo. Olha aqui, ó, você vê aqui as marginais, as colaterais, aqui, ó, a circulação periférica com pouca passagem de contraste. Olha aqui como é que já encheu tudo e está irrigando melhor o miocárdio. Então, isso é Desculpe, é uma alternativa mecânica, tá certo? Para a gente poder conseguir desobstruir a coronária. Perfeito, gente? Bom, vamos lá. A aula não falta muito não, tá? Tá acabando. Aí, como eu mostrei, né? Nós vamos ter, então, as estratégias invasivas para esse paciente. E essa estratégia invasiva, ela pode ser feita tanto no momento da urgência, da dor, onde a gente não está conseguindo, né, abrir essa coronária com medicação, e o principal sinal de abertura dessa coronária, o principal sintoma é o desaparecimento da dor, e se tiver alguns sinais de isquemia, não de supra, de isquemia, como inversão de onda T ou infradesnivelamento, esse eletrovolta normal. Se isso não acontece, nós partimos para aquilo que a gente chama de angioplastia de resgate, que ela é realizada de forma imediata, um delta de tempo menor ou igual a até 2 horas, do ictus da dor, do início da dor, e é utilizada em pacientes de muito alto risco, né? Eles podem ocluir novamente a coronária, ou pacientes instáveis, tá certo? Né? Moderna. Nós podemos fazer uma angiografia precoce daquele paciente que estabilizou, tá certo? Melhorou, né? Mas ele tem um delta de tempo menor ou igual a 24 horas do início do ictus. É aquele paciente que está borderline, é aquele paciente que aos mínimos esforços volta a ter dor, enfim. É um paciente que merece, né, cuidados maiores aí e precisa de uma estratégia invasiva. Nós vamos ter a angiografia invasiva, aquele paciente que já se estabilizou, tá certo? Nós abrimos, teoricamente, essa coronária. Ele tem critérios intermediários de risco. Depois, quando vocês estiverem fazendo a disciplina de cardiologia, vocês vão estudar os critérios de Framingham, né? E o TIM score, né? Onde você vai ver quais são os critérios intermediários, graves, moderados, que vão indicar essa angiografia, tá certo? E, porém, ele apresenta isquemia miocárdica em testes não invasivos. Por exemplo, ele ainda perpetua, por exemplo, uma inversão de onda T, né, em diversas derivações. E, por último, nós temos aí, dentre as estratégias invasivas para o tratamento da síndrome coronariana aguda, representada aqui pelo infarto agudo sem supra e angina instável, nós temos aqueles pacientes de baixo risco, que desenvolveram a doença, tá certo? Que apresentam eventualmente sintomas, né? Esse paciente pode ambulatorialmente, tá certo? Serem submetidos a uma estratégia invasiva depois da alta do hospital, tá bom? Continuando, tá certo? Aí nós vamos. Então, assim,
Todo mundo aqui já ficou craque em síndrome coronariana aguda, por angina instável ou por infarto agudo do miocárdio sem supra do segmento ST. Agora, nós vamos falar das síndromes coronarianas agudas que evoluem, que se apresentam com o supradesnivelamento do segmento ST. O diagnóstico realmente é clínico. A parte clínica da dor torácica, ela é exatamente a mesma das síndromes que não cursam com elevação do segmento ST. O infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, guardem isso, não precisa de confirmação enzimática para ser classificado como tal. Basta que o paciente, tá certo, tenha a clínica, a dor torácica, os fatores de risco sugestivos para doença coronariana, tá bom? E na hora que ele chegou, nos 10 primeiros minutos, você fez o eletrocardiograma, e o eletrocardiograma demonstrou o supradesnivelamento do segmento ST, ou seja, a elevação do segmento ST acima do ponto J, nós vimos lá no início da aula, tá certo? Que é sugestivo de lesão miocárdica, tá bom? Já é o suficiente para nos autorizar a iniciarmos o tratamento do infarto agudo do miocárdio. Não precisa dosar de imediato a troponina, porque essa com certeza vai vir aumentada, é perda de tempo, tá certo? E postergar o tratamento. Tempo é miocárdio. Quanto mais tempo, mais hipóxia. Quanto mais hipóxia, mais sofrimento. Quanto mais sofrimento, mais morte e necrose do miocárdio. Tá certo? Então, paciente com dor torácica típica, fator de risco, histórico familiar, chegou na emergência com essa dor, você fez o eletrocardiograma, evidenciou supradesnivelamento do segmento ST, em duas derivações contíguas, ou V1, V2, ou V3, V4, ou D1, D2, ou D3, ou VR, VL, tá certo? Com certeza esse paciente está infartando, né? E as modalidades de tratamento, né, específicas para esse paciente que está sofrendo um infarto agudo do miocárdio, elas são em número de duas. Vai ser o tratamento químico através da trombólise ou o tratamento invasivo, tá certo? Lembrando que, inicialmente, nós temos que, né, lembrar que, conforme mostra essa pirâmide, 70% dos casos de infarto agudo do miocárdio que cursam com supradesnivelamento do segmento ST têm a sua gênese relacionados à ruptura daquela placa. A placa realmente rompe e se forma um trombo agudo com oclusão da luz. 25% relacionado com a erosão da placa, tá certo? E 5% dos casos, o menor número de casos aí, relacionados com a presença de nódulos calcificados, tá certo? Então, lembre o seguinte, chegou infartando, com supradesnivelamento do segmento ST, lembrem que, provavelmente, esse paciente, em 70% dos casos, está tendo uma rotura da placa, né, estável, que se tornou instável, rompeu e ativou toda a cascata. Coagulação com a formação de trombos e agregação plaquetária extensa. Tudo bem? Existem algumas outras doenças, né? Como eu disse, em medicina sempre existem os diagnósticos diferenciais, tá certo?
que podem levar ao supradesnivelamento. Aí, nesse caso, quando você tiver em dúvida relacionado com se aquele superdesnivelamento, desculpe, se aquele superdesnivelamento ele realmente está relacionado com ou não com o infarto agudo, você faz um diferencial aí com as principais doenças. Sífilis, né, que é a luz, doença de Takayasu, né, Takayusu, que é uma doença aí que vai ter uma alteração aí tecidual nas paredes das coronárias, radioabrasões, por exemplo, pacientes que fazem miocardites aí actínicas, né, por exemplo, muito comum em mulher que faz radiação de câncer de mama, né, doenças de depósitos, as amiloidoses, tá certo? A angina variante de Prinzmetal, eu sei que vocês vão estudar, tá? No quarto ano, não se preocupe. Secção aguda da aorta, dissecção coronariana, hipertireoidismo, coagulação intravascular disseminada, uso excessivo de cocaína. Tudo isso pode dar um falso supradesnivelamento do segmento ST, tá? Mas isso aí realmente é mais para constar e vocês saberem que, na mesma forma, para dor torácica, para elevação da troponina, que o infarto agudo com supra do segmento ST possui alguns diagnósticos diferenciais. Mas isso tudo vai ser muito mais substanciado para vocês nos períodos seguintes, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos voltar para o nosso infarto aí, com supra. Você tem uma oclusão. A oclusão leva ao supradesnivelamento, tá certo? Está aqui embaixo, né? Que vai levar ao aparecimento da onda Q patológica, que é a necrose. Tá? Essa é a sequência. Então, nós temos que atuar onde? Nós nunca podemos deixar chegar aqui, ó, na onda Q. Porque a partir do momento que chega na onda Q, a gente não tem mais o que salvar. Aí essa parte do coração se torna inativa. E a inatividade é igual ao quê? A insuficiência cardíaca, que é igual ao quê? Aposentadoria precoce, que é igual ao quê? Sobrecarga do regime previdenciário, pior qualidade de vida, né? Então, nós temos que ter em mente que nós temos que trabalhar no máximo para poder reverter isso aqui, que é o supradesnivelamento. E como nós vamos classificar esse supradesnivelamento no eletrocardiograma? É a elevação de pelo menos 1 milímetro, tá? Isso é importante. Vocês têm que saber isso aqui, tá? Quando estiver interpretando um eletrocardiograma. A elevação de 1 milímetro, ó, está a linha de base. Ela está discretamente elevada. Em duas derivações contíguas no eletrocardiograma, não são 12 derivações? Um começa com D1, D2, D3, depois vai para AVR, AVL, AVF, depois V1, V2, V3, V4, V5, V6. Então, a gente tem que ter elevação desse ponto J em duas derivações contíguas, tá bom? Exceto em V2 e V3, que a gente tem que considerar 1,5 milímetro para mulher, 2 milímetros para homens com menos de 45 anos e 2,5 milímetros para homens com mais de 45 anos, porque normalmente eles podem ter uma síndrome, chama-se síndrome da repolarização precoce, que imita um supradesnivelamento do segmento ST, tá certo? Então, assim, guarda o seguinte, paciente, quadro clínico sugestivo, supradesnivelamento, você vai fazer duas perguntas. Esse supradesnivelamento, ele tem mais de 1 milímetro em relação à linha de base? Tem, beleza. Esse supradesnivelamento, ele está contíguo, ele está aparecendo em pelo menos duas derivações simultâneas e contíguas, ou seja, uma seguida da outra. Por exemplo, tá em D1 e D2. Esse superdesnivelamento, ele aparece em V2 e V3?
Aparece. Bom, ele apareceu em V2 e V3. O paciente tem clínica. É mulher, ele tem mais do que 2 milímetros? Tem. Então, é infarto agudo. Ah, não, não tem mais do que 2 milímetros. Puxa, acho que não é infarto agudo. Aí eu vou fazer uma troponina para confirmar ou não. E, respectivamente, 2 milímetros, 1,5, né, aliás, para mulher, 2 milímetros para homens com menos de 45 anos e acima de 2,5 para homens com mais de 45 anos. Tá bom? Então, o critério eletrocardiográfico, né, para a gente confirmar a questão aí do infarto agudo do miocárdio, tá bom? Bom, aqui, por exemplo, uma evolução de um infarto agudo, você vê o eletro estava normal, depois aí de um certo tempo veio a corrente de lesão com o superdesnivelamento, começou a aparecer a onda Q de necrose junto com o superdesnivelamento, ou seja, o paciente começou já a perder coração, o tratamento não está sendo tão eficaz. Aqui essa onda Q já se tornou patológica, ela tem quase 2/3 do tamanho, né, do complexo QRS, né? Enfim, aqui já se instalou a necrose definitiva e nós perdemos essa porção do miocárdio do paciente. E é aquilo que nós não podemos permitir. Uma outra variante importante que vocês também têm que saber em relação a infarto agudo do miocárdio com superdesnivelamento do segmento ST é quando esse paciente tem dor torácica típica, tá certo? Quando ele tem fator de risco, né? Porém, esse paciente ele exibe um bloqueio de ramo esquerdo, tá? Esse bloqueio de ramo esquerdo, depois nós vamos aprender ele de uma maneira mais adequada quando nós estivermos estudando aí as bradiarritmias, tá certo? Uma vez identificado o bloqueio de ramo esquerdo, nós vamos ter que aplicar nesse paciente um determinado critério, que é que nós denominamos de critério de Scarbosa, tá certo? E esses critérios de Scarbosa, quando aplicados a esse paciente que apresenta um bloqueio de ramo esquerdo associado à sintomatologia de infarto agudo do miocárdio, de síndrome coronariana aguda, né, vai nos permitir fazer ou não o tratamento, seja invasivo ou não invasivo. Então, assim, para vocês entenderem, um paciente, eu vou falar bem devagar aqui, o paciente chega ao pronto atendimento, tá? Ele chega ao pronto atendimento exibindo uma dor torácica típica. Ele tem fator de risco, né? Ele está com toda aquela sintomatologia, e você faz um eletrocardiograma, e nesse eletrocardiograma, tá? O que vai apresentar? O que vai aparecer? Não vai aparecer um supradesnivelamento, mas vai aparecer o quê? Um bloqueio de ramo esquerdo. Depois eu vou mostrar a imagem para vocês do que é um bloqueio de ramo esquerdo, tá certo? Você vai visualizar bem na derivação V1 e V6. Na hora que você olhar e viu que esse paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo, a primeira pergunta que você vai fazer, se esse paciente estiver lúcido orientado, tiver condições de responder, o senhor já tinha feito algum eletro antes? Ah, doutor, eu fiz. Esse eletro tinha alguma alteração? Ah, doutor, esse eletro já tinha um bloqueio de ramo esquerdo. Fique tranquilo, você vai dosar a troponina para ver se esse paciente não está tendo uma síndrome coronariana aguda sem supra segmento ST, visto que ele tem sintomas. Porém, se esse paciente falar, não sei, eu já fiz eletro, mas não sei se tinha alteração ou não. Bom, nesses casos, se o paciente tiver sintomatologia compatível com síndrome coronariana aguda, ele apresenta um bloqueio de ramo novo, ou presumivelmente novo,
nós temos que aplicar um determinado critério, tá? Que nós denominamos de critério de Scarbosa, para que esse critério nos ajude e nos auxilie a, por exemplo, encaminhar esse paciente para fazer um cateterismo ou encaminhar esse paciente para fazer uma trombólise, né? Usar um trombolítico para desobstruir essa artéria coronária. Então, o que é, por exemplo, um bloqueio de ramo esquerdo? É essa imagem que vocês vão ver, tá certo? No eletrocardiograma. Ela lembra muito o supradesnivelamento. Olha aqui para vocês verem V1 e V2. Olha como que lembra, tá certo? Porém, apresenta, né? Quando a gente fala em bloqueio de ramo, em V6 e V5, nós vamos ter o quê? Uma onda R alargada com esse entalhe, formando como se fosse uma letra M, tá certo? Isso é uma característica de bloqueio de ramo. E a presença desse bloqueio de ramo que vai se for um bloqueio de ramo recente, encaminhar imediatamente para a trombólise ou para o cateterismo. Agora, se for um bloqueio de ramo antigo, aí a gente vai tratar como um evento coronariano sem o supradesnivelamento do segmento ST, tá bom? Então, feito isso, né, nós aplicamos os critérios de Scarbosa, tá certo? Que eu não vou entrar em detalhe aqui, adiantar da hora, tá? Mas esse critério que vai me mostrar se isso, dependendo da pontuação, quanto maior for a pontuação desses critérios, maior vai ser a probabilidade desse bloqueio de ramo esquerdo ser novo ou presumivelmente novo e me autorizar medidas terapêuticas com o uso de trombolítico ou de cineangiocoronariografia. Bom? Bom, está acabando já, viu, gente? O tratamento do infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, ele vai seguir as mesmas diretrizes iniciais, ou seja, monitorização, acesso, né, venoso adequado e oxigênio terapia, tá certo? Eletrocardiograma de 12 derivações logo no início tem um mosquitinho voando aqui, logo no início nos primeiros 10 minutos, tá certo? E implantação da mesma como nós fazemos para os quadros de angina instável e infarto agudo sem supradesnivelamento do segmento ST, nós vamos usar a sigla MONAB-CH. O que é MONAB-CH? Morfina para dor, oxigênio, nitratos, aspirina, né, como primeiro antiagregante, B de beta-bloqueador, C de clopidogrel e H de heparina. Ou seja, nós vamos tirar a dor, nós vamos fazer a biantiagregação plaquetária, nós vamos vasodilatar essa artéria com o uso de nitrato, nós vamos diminuir o consumo de oxigênio e o trabalho cardíaco com o uso de beta-bloqueadores e vamos atuar na cascata de coagulação utilizando a heparina, tá certo? Até aqui tudo igual ao infarto agudo sem supradesnivelamento do segmento ST, né? O que começa a mudar é agora. Nós vamos encaminhar esse paciente ou para angioplastia primária ou vamos aplicar o fibrinolítico. Quando que eu faço um e quando eu faço o outro, tá certo? Na maioria das vezes, nós vamos utilizar a terapia de reperfusão quando a dor sugestiva for típica, tiver uma duração acima de 20 minutos, tá certo? Que seja menor do que 12 horas. Quando eu digo menor que 12 horas, que a quantidade de miocárdio morto vai ser menor, tá certo? Quando a dor não respondeu ao uso de nitratos e quando existe presença de critérios de supradesnivelamento do segmento ST, né? Em virtude da oclusão arterial por placas ulceradas ou por obstrução mecânica, tá certo? A angioplastia primária, ela é muito mais eficiente. Deixa eu voltar aqui, né? A angioplastia primária,
ela é muito mais eficiente na reperfusão, na terapia de reperfusão desse paciente, tá certo? Nós introduzimos através de métodos radiológicos um catéter com um balão em sua ponta, aliado a uma grade, né, uma tela mecânica que vai se abrir a uma mola. Na hora que nós encontramos o ponto de obstrução, nós paramos esse catéter, insuflamos o balão e automaticamente a mola fica ali depositada, tá certo? Mantendo pérvia aquela dilatação e, consequentemente, restabelecendo o fluxo. O ideal para nós encaminharmos o paciente para angioplastia primária, na vigência de uma síndrome coronariana aguda, com supradesnivelamento do segmento ST, é que essa dor tenha um período de evolução menor do que 3 horas, tá certo? Então, assim, o paciente chegou, está com menos de 3 horas de dor, você confirmou o infarto agudo, né, pela clínica, pelos critérios eletrocardiográficos, como supradesnivelamento, se o seu hospital dispuser de serviço de hemodinâmica, você já manda fazer. Caso contrário, né, se o tempo for maior do que 3 horas, se a transferência desse paciente do seu hospital para um outro que possua hemodinâmica for superior a 120 minutos, né, de translado, aí você vai optar pela reperfusão deste coração, né, dessa coronária, através do uso de trombolíticos. O que o trombolítico faz? Ele vai dissolver o coágulo. Maior a efetividade do trombolítico, quanto mais precoce for a sua utilização. No caso do cateterismo, a gente chama de porta-balão, ou seja, a entrada do doente até o cateterismo, um tempo menor que 3 horas. No caso por um motivo ou por outro, que você não dispõe de serviço de hemodinâmica, ou que as transferências durem mais do que 2 horas, o ideal para o episódio que nós chamamos de porta-agulha, ou seja, o que é porta-agulha? Você vai fazer o trombolítico, né, na veia, tá certo? Seja menor do que 10 minutos. Você pode fazer até em 12 horas, mas quanto mais precoce, maior vai ser a eficácia para você reperfundir essa coronária, tá certo? Na maioria das vezes, existem contraindicações relativas e absolutas ao uso dos trombolíticos. As absolutas, ou seja, você não pode fazer o trombolítico em hipótese alguma se esse paciente teve um AVC hemorrágico em qualquer época de sua vida, se ele teve um AVC isquêmico nos últimos 6 meses de sua vida, se ele possui neoplasia, cânceres, né, ou lesões do sistema nervoso central, se ele teve trauma ou cirurgia ou lesão craniana nas últimas 3 semanas. Isso aqui tem que decorar, gente, não adianta, porque ninguém guarda de cabeça. Se ele teve sangramento intestinal nos últimos 30 dias, se ele tem algum problema de discrasias sanguíneas, né, se ele está apresentando uma dissecção aórtica aguda, né, aí se você fizer trombolítico, aí que o paciente realmente vai a óbito, né, ou se é um paciente com doença terminal, né, aí você não vai fazer uma distanase. E existem as contraindicações relativas, são pacientes que tiveram eventos isquêmicos transitórios nos últimos 6 meses, gestação ou até uma semana de pós-parto, que teve que fazer RCCP, por exemplo, e essa foi traumática por um período grande, que está muito hipertenso e a gente não consegue reduzir a pressão arterial, né? E que fez streptokinase nos últimos 2 anos prévios. Streptokinase é um tipo também de trombolítico que se utilizava antigamente. Hoje a gente usa mais o alteplase, tá certo? Então, lembrar que quando você optar pela terapia fibrinolítica, dentro daquelas indicações que eu coloquei no slide anterior, lembrar que existem situações em que você nunca poderá fazer o trombolítico, tá certo? Que são as contraindicações absolutas, e que existem situações que a gente tem contraindicações relativas, tá? Mas isso aqui é uma coisa que a gente tem aí
em qualquer manual de bolso, então não é importante que vocês saibam de cor e salteado, certo? Importante saber que existem essas contraindicações. No caso aqui, só a título de curiosidade, a alteplase, por exemplo, um paciente com 65 quilos, a gente faz uma dose em bolos de 15 miligramas, o frasquinho tem 50, tá, gente? No caso, vão ser 2 frascos. Vamos fazer 100 miligramas ao todo. Seguidos de 50 miligramas em 30 minutos, finalizando com 35 miligramas em 1 hora. Então, chegou. Porta, agulha. Infarto confirmado. Não tem como fazer angioplastia de cateterismo inicial, angioplastia primária. Paciente, você vai, tem mais de 65 quilos, não tem nenhuma contraindicação absoluta ou relativa importante, 15 miligramas em bolos, 50 miligramas em 30 minutos, através de uma bomba de infusão, e depois os 35 miligramas, totalizando os 100 miligramas totais, em 60 minutos. Tá certo? Isso aqui eu não vou pedir em prova, mas vocês sabem que essas doses elas têm que ser fracionadas, tá bom? Dos trombolíticos. Como que eu sei que esse paciente reperfundiu? Que eu consegui abrir essa coronária quando eu faço o trombolítico. Porque quando eu faço o cateterismo, você enxerga, né? Eu mostrei lá os slides, tá? A gente consegue ver que esse paciente abriu a coronária quando você repete o eletrocardiograma, tá certo? E aquele supradesnivelamento, por exemplo, lá em D1 e D2, né? Em D1 e D2, por exemplo. D1 e D2 AVF. D2 e D3 AVF. Tá certo? Estava lá com 6 milímetros em relação ao ponto J. Você faz o trombolítico, o paciente está sem dor, ficou estável, a pressão melhorou, tem estabilidade hemodinâmica, estabilidade elétrica, tá certo? Não está fazendo arritmias importantes. Você vai e faz o eletro e viu que aquele supradesnivelamento do eletro inicial, que foi feito com 10 minutos, né? Você vê que aquele eletro, aquele supra caiu, por exemplo, de 6 para 3 milímetros. Ou seja, a lesão que estava fazendo aquele supradesnivelamento, ela diminuiu em 50%. Tá certo? Isso é um indicativo que você teve sucesso na reperfusão. Agora, se esse paciente não diminui o supra, não melhora a estabilidade hemodinâmica, continua com dor, aí você manda ele para angioplastia de resgate. Ou seja, ele vai fazer uma angioplastia e vai tentar abrir essa coronária, visto que as medidas químicas medicamentosas não foram suficientes. Tá certo? Bom, gente, então assim, o que eu queria deixar em relação a essa aula de hoje, né, para finalizar, é exatamente isso. Lembrar da questão da dor torácica, né, das características da dor torácica, da caracterização da dor torácica coronariana típica, tá certo? Dos seus diagnósticos diferenciais. Queria mostrar para vocês noções importantes sobre a síndrome coronariana aguda. Lembrar, vocês têm que ter em mente que as síndromes coronarianas agudas, elas podem ser classificadas em quadros anginosos estáveis, instáveis, e infarto agudo do miocárdio sem supra do segmento ST, com tratamentos semelhantes e com características semelhantes, e que nós podemos ter as síndromes coronarianas agudas cursando com o supradesnivelamento do segmento ST, que uma vez identificado, né, a gente não precisa de marcador, de biomarcador de necrose tecidual, e nós temos que tomar cuidado com a presença de supradesnivelamento em V2 e V3, em mulheres e em homens com menos de 45 e mais de 45, que podem exibir uma repolarização precoce e ter um suprafisiológico, tá certo? Você não pode sair trombolizando nem mandando para cateterismo desses pacientes. Lembrar que se esse paciente exibe um quadro clínico compatível com síndrome coronariana, mas
Você faz o eletro nos primeiros 10 minutos, ele tem um bloqueio de ramo esquerdo, você deve ficar mais resguardado em relação a esse bloqueio de ramo, entender a origem desse bloqueio de ramo. Se for um bloqueio de ramo novo, ou presumivelmente novo, você está autorizado a fazer a terapia de reperfusão, seja com fibrinolítico ou seja com angioplastia. Se for um bloqueio de ramo antigo, porém na vigência de um quadro clínico compatível com síndrome coronariana aguda, aí sim você faz os biomarcadores e aí trata como tal, tá certo? E assim, lembrar que o mais importante disso tudo, que tempo é igual a miocárdio é igual a tempo. Quanto mais precoce forem as suas intervenções, maiores serão os sucessos. E lembrando que, com certeza, todo mundo vai se deparar um dia com um paciente com uma síndrome coronariana aguda. Gente, o que eu tinha para falar era isso. Eu agradeço vocês, tá? E fico à disposição aí, seja agora ou posteriormente por e-mail, para esclarecimento de dúvidas, tá bom? Muito obrigado a todos, né? E aqueles que não puderam assistir a aula, eu vou disponibilizar e depois eu aviso o representante de sala. Ok? Uma boa noite a todos e obrigado àqueles que tiveram a paciência de assistir a aula. Perfeito, Juliana, exatamente. Se você... Aí, nesse caso, é um quadro de angina estável, tá certo? Ele tem uma coronária, existe uma placa que está lesionando acima de 70%. Quando ele faz atividade física, aumenta a demanda do coração, tá certo? Aí, consequentemente, essa diminui o fluxo, o coração entra em isquemia, na isquemia vem a dor, e aí pode vir a manifestação cardiográfica, né? Relacionada aí ao infradesnivelamento, tá? Então tem que investigar melhor. Aí nesses casos, conforme o grupo de risco, histórico familiar, doenças prévias, o meu paciente eu já encaminho ele para fazer uma cineangiocoronariografia, tá bom? Matheus, os tratamentos, eles são diferentes exatamente pelo seguinte, porque, não sei se você prestou atenção, está relacionado com a fisiopatologia. No caso da síndrome coronariana aguda, caracterizada por angina instável ou infarto agudo do miocárdio sem supra do segmento ST, o que você vai ter? Você vai ter uma placa ulcerada, tá certo? Que não sofreu uma ruptura, tá? Que está sofrendo um processo de reparação tecidual, formando ali um trombo que está obstruindo a luz da coronária. Então, o que a gente normalmente faz? Você interrompe a formação desse trombo, interrompe a cascata de coagulação, estabiliza o paciente e depois, com calma, igual eu te falei, a gente começa, conforme a gravidade do caso, encaminhar imediatamente, com 24, 72 horas, ou tardiamente esse doente para angioplastia, para fazer o estudo e ver quais são os graus de obstrução e quais são as coronárias que estão acometidas. E no caso, Matheus, do paciente com síndrome coronariana aguda, que cursa com infarto agudo do miocárdio, com supra do segmento ST, lembra daquele slide da pirâmide, tá certo? Onde 70% dos casos estão relacionados com ruptura da placa. Então, o quê? É uma placa que não está mais estável, é uma placa que se abriu, é uma placa que vai ficar aberta para o resto da vida ali, entendeu? Sofrendo
essa tentativa de reparação tecidual e, consequentemente, sempre ocluída. Por isso que nós precisamos. E o trombo vai ser muito maior, tá certo? Por isso que a gente precisa exatamente utilizar um trombolítico para dissolver esse trombo, tá certo? Ou fazer uma angioplastia primária para colocar um stent, manter essa parede dessa artéria aberta, né? De forma que esse paciente não volte, que não evolua para o infarto, né? Que aquela lesão seja interrompida. Você conseguiu entender? Não, e a M com superdesnivelamento não é uma doença coronariana crônica, tá certo? É assim, eu entendi o que você está querendo dizer. Ele é consequência de um paciente que tem lá, lembra aquele slide que eu mostrei, desde a mais tenra idade, ali com 5, 10 anos, 20 anos, 40 anos, é aquela doença que está em evolução associada a diabetes, hipertensão, cigarro, fumo, obesidade, sedentarismo, que aquilo vai se fechando. Exatamente. Aí chega um momento que existe tanta deposição de colesterol, tá certo? Que essa placa, ela se rompe, ela sofre uma rotura e aí expõe o lumen e ativa a cascata de coagulação. Tá joia? Ou seja, era aquele paciente que tinha a angina estável, que por um motivo ou por outro, ele instabilizou a placa sofreu uma rotura e desencadeou o processo trombótico, né? Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem, né? Depois, com calma, assistam a aula e avisem os colegas, né? Porque isso aí realmente é uma aula importante, né? Todo mundo tem que ter um bom conhecimento, tá bom? A gente vai se falando, um grande abraço aí a todos e até mais.